Olá para você que nos acompanha em Pleno Ponto News. Estamos aqui para uma conversa sobre política, política nossa de cada dia. Principais acontecimentos políticos desta terça e quarta-feira. Tem fala antiga do Lula, que voltou à baila agora, exoneração do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, tem a secretária Daniele Franco, no Ministério da Igualdade Racial, que pediu demissão e saiu criticando o governo. Comigo nessa live, a repórter do Pleno Ponto News, Monique Melo. Olá a todos que nos acompanham. Olá, Marcos Melo, que a gente divide o mesmo sobrenome, mas não é exatamente o mesmo, né? Não somos da mesma família por causa de um L. A família que nos une é a família do Pleno Ponto News, né? Exatamente. Para quem Também. achava que éramos da mesma família, tá aí, ó, tá resolvido o caso, né? Sim, a diferença é a bendita letra L, né, Marcos? A letra Isso, L. verdade. E E para essa conversa, pode falar, Monique. eu vou pedir para quem ainda não segue o canal do Pleno News no YouTube, clica em se inscrever e ativa os sininhos das notificações para você ficar sempre por dentro das notícias. Nós estamos sempre trazendo os assuntos que estão em voga, os assuntos mais importantes e de interesse público, como os que vamos trazer hoje. Então, se inscreva no canal e também nos acompanhe pelas nossas redes sociais, Pleno News em todas elas. Twitter, que agora é o X, TikTok, Instagram, Getter. Então é só nos acompanhar e ficar ligadinho, né, Marcos? Maravilha! E para essa conversa sobre os fatos recentes da política, nós vamos trazer aqui ele que é vereador do Rio de Janeiro, presidente do PL Jovem no estado do Rio também, e colunista do Pleno Ponto News, Rafael Satier. Está aqui com a gente. Rafael, obrigado pela tua participação, por aceitar o nosso convite. É uma honra muito grande. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Marcos Melo, Monique Melo, a diferença de um L e outro para dois L. Desde que não faça o L, está tudo bem. Estamos aqui firmes e fortes. E é uma honra muito grande poder participar mais uma vez aqui com vocês do Pleno News. Bora para cima. Vamos lá. Vai, Monique, vai que é tua. Faz a primeira pergunta. Vamos lá, vamos abrir então com um fato muito importante que começou na terça-feira, ontem, os desdobramentos estão hoje ainda, que é a saída do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ele que pediu, ele já se antecipou, né? Pediu a demissão do cargo do executivo, porque por conta de uma denúncia da PGR de emendas parlamentares, de desvios aí meio controversos de emendas parlamentares de quando ele ainda era deputado federal, e ele pediu a exoneração, então ele voltou a ser, ele já reassumiu como deputado. Interessante que ele, nessa tia, interessante que ele está sendo investigado por suposto desvio de emendas quando ele era deputado, e ele voltou a ser deputado. E, na verdade, isso aí é o modus operandi do governo do Lula, né? Assim, seus ministros. E assim, não tem como a gente falar sobre o governo Lula sem a gente falar do governo que o antecedeu, que era o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, a começar pela montagem da equipe de primeiro escalão, de todos os ministérios como um todo, a começar pela quantidade de ministérios. Então, você tinha 22 ministérios no governo Bolsonaro e hoje já ultrapassa de 35 ministérios. Esse sujeito, esse senhor, ele já vem cometendo algumas situações e acontecendo algumas coisas com ele desde o início do mandato desse novo governo. Essa foi a 10ª saída de um ministro, para já vocês entenderem como esse governo é um governo que é instável. Já é a 10ª saída de um ministro. O mais recente foi ele, Juscelino Filho. Aí você vê, olha só, já tinha sido indiciado pela Polícia Federal por corrupção passiva, fraude em licitações e organização criminosa. A ficha dele já era essa. Lula havia dito que afastaria qualquer ministro caso fosse denunciado, e a denúncia da PGR chegou. Então, veja, esse cara já tem uma ficha absurda. Já tem problema, por exemplo, de improbidade administrativa com um membro da sua família que é prefeito de uma cidade. Ele tentou fazer uma pista de pouso, lá asfaltar a pista de pouso, que era uma pista privada com recursos públicos. Enfim, essa é a ficha dessa pessoa que está hoje com o Lula. E tem mais, o pior de tudo isso, Marcos Melo, Monique Melo, nossa audiência querida e qualificada do Pleno News, é que depois de tudo isso, que ele é indiciado
Procuradoria-Geral da República, ele deixa de ser ministro, mas continua exercendo o mandato de deputado federal. Cara, é impressionante como a gente vive num país da impunidade, num país onde o errado parece que é certo, onde as pessoas fazem o que bem entenderem e nada acontece, desde que estejam no espectro da esquerda, né? Porque, óbvio, você estando na direita, se você tiver um batom, isso é o suficiente para que você tenha uma condenação de 14 anos, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem a quem recorrer à última instância. Então, infelizmente, a gente vive num momento onde há uma corrupção sistêmica, novamente, as estatais em prejuízo, déficit, vergonha internacional. A gente está vendo uma escalada de violência no Estado brasileiro, principalmente nas grandes capitais, e para piorar, a gente tem visto os ministros aí sendo demitidos, ou alguns pedindo demissão, mas a ideia de pedir demissão é só uma questão de minimização de dano. A verdade é que seria demitido, e para não ficar muito feio, o ministro foi demitido. Não, ele pede demissão. Uma saída honrosa, digamos assim. Lamentável que a gente vive no Brasil hoje, mas nada diferente daquilo que o próprio atual vice-presidente da República disse, que se ele ganhasse a eleição, o Lula, ele voltaria à cena do crime. E é exatamente o que a gente tem visto acontecer, Marcos Mello. Satie, você quer complementar, Monique? Não, porque ele falou em minimizar, e Satie, uma jornalista da Folha comentou hoje sobre o caso, e ela disse que esse caso Juscelino é um pequeno arranhão apenas no governo Lula, que tem muitos outros problemas maiores para se preocupar. Então, você acha que isso é um caso para ser minimizado, como o jornalista falou? Evidente que não, mas eu confesso que ela tem um pouquinho de razão, cara. Você vê, né? Esse deve ser um dos casos mais simples do governo Lula, né? Porque ali você só tem coisas cabeludas, né? Ali você só tem coisas grandiosas, desvios de emenda. A Procuradoria-Geral da República denunciou Juscelino nessa terça-feira, dia 8 de abril, tá? Devido às emendas parlamentares, por desvio, das emendas parlamentares. Então, olha só, o cara está desviando emenda, mas é ministro. As emendas, ela fica a encargo do deputado federal. Então, veja, ele está ali como no cargo de deputado federal também, possivelmente o suplente dele assumiu a vaga, não sei que possivelmente há uma articulação para que ele, como mandatário oficial, pilote essas emendas. Então, ele estava desviando, essa é a acusação, né, da Procuradoria-Geral da República, do indiciamento, ele estava desviando as emendas. E essa investigação começou no ano de 2024, quando ele ainda era deputado federal. Na época, destinou verbas públicas para obras de pavimentação em Vitorino Freire, no Maranhão, cidade que era administrada por sua irmã, Luana Rezende. Então, preste atenção. A Folha de São Paulo, neste caso, é óbvio que não existe uma minimização aqui, e é errado minimizar, mas, por outro lado, eu concordo com ela. Isso aí é uma coisa pouca diante dos bilhões que são desviados do governo Lula. O que é uma emenda parlamentar, não é a Folha de São Paulo? Infelizmente, parte da imprensa, grande maioria, infelizmente, da imprensa brasileira hoje, está do lado do opressor. A imprensa, ela perdeu a sua principal prerrogativa, que é a investigação, a imparcialidade, a veracidade dos fatos, a isonomia na hora de fazer um texto ou chegar a uma conclusão de um fato. Muito pelo contrário, parte da nossa imprensa brasileira hoje, come na mão do governo, come na mão das migalhas, para fazer esse papelão aí, para ter que passar pano ou defender o governo diante de situações que são completamente indefensáveis. Não tem como. Peraí. O cara foi indiciado. Está lá, indiciado por processos e investigações de 2024 ainda, por desvio de emenda quando ele ainda era deputado. Numa situação dessa, porque, veja, preste atenção, qual é o critério de avaliação para que essas pessoas assumam cargos, por exemplo, no primeiro escalão? Que ser ministro das comunicações não é para qualquer um, entendeu? Não é para qualquer um. Então, veja, qual é o critério? Não tem nenhum tipo de investigação. Qualquer empresa hoje que você queira trabalhar, ingressar no mercado de trabalho, cara, os caras vão revirar a sua vida. E é por essa razão que a gente faz sempre a comparação com o governo do presidente Bolsonaro, porque as indicações do governo Bolsonaro eram indicações técnicas, pragmáticas. E mesmo assim,
Você teve problemas com um ou com outro, mas do problema na condução. Você não teve um problema de corrupção. Você não teve ninguém fazendo ou cometendo crimes, desviando verbas, recursos, lesando o erário do povo brasileiro. Mas, ao que tudo indica, que no governo do Lula é exatamente o oposto. Você precisa ter um histórico cabuloso para que você possa assumir a pasta. É inadmissível, diante de todo esse cenário monstruoso, um cenário devastador, onde a economia do país não cresce, onde você tem ministro do primeiro escalão pedindo demissão para não ser demitido em razão de denúncias e de investigações, você vê um veículo de comunicação, que é a Folha de São Paulo, um dos grandes veículos de comunicação no Brasil, passando pano e tentando minimizar, achando que esse assunto é um assunto pequeno. Não existe pequena rusga. O que acontece é que o ministro do governo Lula é corrupto e foi indiciado pela Procuradoria-Geral da República. Não tem nada a ser minimizado, muito pelo contrário. A vergonha é muito grande nesse caso. E você citou 10 alterações em ministérios desse governo petista. Teve a saída, a gente pode refrescar a memória aqui de quem nos assiste, teve a saída da ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, por problemas com a União Brasil, mas muito se falou sobre o envolvimento dela com milícias, né? E depois o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, por escândalo de assédio, que até hoje parece que a questão está ali, está em stand-by. Agora, Juscelino Filho deixa a pasta das comunicações por escândalo de corrupção. A minha pergunta para você, Satir, é a seguinte: o governo vai ruindo e vai fazendo uma mini-reforma ministerial forçada. Sua avaliação, por gentileza. Olha, se você for avaliar esse histórico, muito obrigado por trazer à memória esses casos, né? Casos, inclusive, os clássicos, né? Você vê que a Daniela do Vaguinho estava no Ministério do Turismo e que ali, segundo investigações policiais, ela tinha um certo envolvimento com milícia e tudo mais aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela que é casada com o ex-prefeito da cidade de Belfor Roxo, aqui também na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Para vocês entenderem a hipocrisia da esquerda nesse sentido, o PSOL, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, um partido de extrema esquerda, sempre acusou o Bolsonaro e a direita de miliciano. Vamos terminar com os milicianos, esses são milicianos, miliciano para cá, miliciano para lá. E deixa eu lembrar uma coisa para vocês. A Daniela do Vaguinho, ela era ministra do Turismo. E sabe quem era o presidente da Embratur? Era o Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo, da onde? Do PSOL. Vocês lembram disso? Que saiu do PSOL, foi PSB, mas é um dos fundadores aqui do PSOL, de extrema esquerda. E aí a pergunta que não quer calar: por que a chefe do Marcelo Freixo tinha envolvimento com milícia e ele nunca a denunciou ou acusou-a de miliciana? Não é verdade? Então, o modus operandi da esquerda é muito complicado. Para piorar, você tem mais um caso do Silvio Almeida, que teve um problema seríssimo de assédio, né? Assediou aí mulheres dentro, né, da prerrogativa de ministro, ele que era ministro dos Direitos Humanos. Olha isso, teve problemas seríssimos com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, teve problemas seríssimos com outras assessoras que depois foram denunciar, tomaram coragem, foram denunciar, e agora você tem essa questão desse ministro. É um governo que não se sustenta. E é por essa razão que, nesse momento, a única coisa que sustenta o governo Lula é o judiciário, que foi o grande responsável por trazê-lo à presidência, por trazer a presidência novamente. O Lula, que estava preso na República de Curitiba há mais de 500 dias e num processo jurídico totalmente equivocado, foi descondenado para concorrer à presidência da República em 2022, tendo em vista que o PT não tem linha sucessória, não tem ninguém para substituí-lo e não tem ninguém que vai estar chegando novo aí para assumir esses cargos de grande responsabilidade. Então, foi descondenado, assume, monta uma equipe totalmente errada. E aí você tem esses escândalos. Juscelino saindo, Daniela do Vaguinho saindo, Silvio Almeida saindo. E só escândalo. Você tem aí, você pode ter pessoas e ministros que entram dentro de um governo e talvez discorde da condução, talvez não era o que eu imaginava. Você teve casos desses no governo anterior, por exemplo. Os irmãos Weintraub, que eram inicialmente ministros, o Arthur, se não me engano, não sei se era o Arthur ou o Abraão, que era o ministro da Educação,
não conduziu bem a pasta. Foi retirado, ficou chateado, brigou, se tornou um dos grandes opositores do governo Bolsonaro posteriormente. Na verdade, sumiram do mapa, ninguém sabe o que eles estão fazendo hoje, mas não foi corrupção, não lesou o erário, não cometeu crime. Da mesma forma, por exemplo, com o Mandetta. Vocês não lembram do Mandetta? Que gerou um caos aí no período da pandemia, que realmente virou a casaca, que disse que era para as pessoas ficarem em casa até a curva baixar, e nada da curva baixar. Vocês lembram desse fato? Que ficou boicotando ali? Saiu do ministério, saiu do governo Bolsonaro, mas não foi por corrupção, por desvio, por nada disso. E olha que eu não estou nem falando de alguém que seja de direita. Ele era, até então, do antigo DEM, dos democratas, e estava lá no governo, saiu, tudo bem. Não há problema nenhum você entrar num governo e não se identificar com o trabalho, principalmente quem veio de setor privado. Sai, tá tudo certo. Agora, o que a gente vê no governo do Lula não são pessoas que entraram e saíram por inadequação, ou melhor, porque não se adequaram, ou porque não se adaptaram, ou porque se desmotivaram por alguma coisa. Não. As pessoas estão saindo por escândalos. Escândalos. Um é por corrupção, outro é por envolvimento com milícia, e o outro é por assédio sexual. Gente, o que é isso? É a casa da mãe Joana, literalmente, para não me chamarem de machista, é a casa do pai João. Porque realmente o que acontece nesse governo, de fato, é uma loucura sem precedente e faz com que esse governo não tenha sustentação. E é por essa razão que a única coisa que sustenta esse governo, eu ouso dizer para vocês, é o Supremo Tribunal Federal. Hoje, a única coisa que sustenta o governo Lula é o Supremo Tribunal Federal. Você não tem sustentação nas bancadas, dentro da Câmara, dentro do Senado, nem política, você não tem. E na comunicação, pior ainda, né? Porque você está tendo diversos problemas de falta de comunicação e de dificuldade desse governo se comunicar com o povo brasileiro. Monique. Sati, você falou sobre critérios para se ser nomeado a um cargo público, né? Falando do ex-ministro agora, Juscelino. Em se tratando de cargos de governo, cargos do executivo, as trocas, as substituições acabam sendo muito políticas, né? No caso, Juscelino é do União Brasil. E está sendo ventilado um novo nome para assumir agora a pasta das comunicações. Você acredita que realmente há a possibilidade de ser, nós temos a imagem aí, Pedro Lucas Fernandes, ele é o deputado federal e ele é maranhense, que vem a ser o quê? O reduto do nosso ministro do STF, Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, veja bem, tudo flui, né? E ele é um apadrinhado político do Flávio Dino. E há no Congresso conversas de bastidores, conversas de corredores de que Flávio Dino venha a ser, na verdade, o verdadeiro dono dos Ministérios das Comunicações. Faz total sentido. Você quer terminar? Desculpa. Sim, não, pode falar, pode ir. Faz total sentido. Para quem talvez não entenda, essas conjunções políticas, sobretudo de governos que acaba sendo eleito com uma dependência muito grande de partido político, e não tem jeito. Eu vou ter que sempre comparar com o presidente Bolsonaro. Por que o Bolsonaro teve a autonomia de escolher ministros segundo a sua capacidade técnica e de entrega? Porque ele foi eleito sem dever nada a ninguém. Eram 6 segundos de televisão, não era isso? R$1,5 milhão, não era isso? Tinha, era pessoal fazendo campanha de maneira orgânica e todo mundo fez campanha, ele ganhou a eleição sem dever nada a ninguém, o famoso toma lá da cá, não teve apoio de partido. Pelo contrário, o partido que o presidente Bolsonaro se elege em 2018 é o PSL, com a sigla 17. Hoje está num partido muito estruturado, que é o PL, a sigla 22, mas na época era 17, sem estrutura, sem nada. Por essa razão ele ganha a eleição, monta um time de peso. Eu lembro na época ali, né, os anúncios foram anúncios muito de peso. Por exemplo, o Paulo Guedes na economia, o Sérgio Moro, naquela época, muito bem conceituado, uma credibilidade lá em cima, a conduta ilibada ali para o Ministério da Justiça e a fusão do Ministério da Justiça com o Ministério de Segurança Pública e tantos outros nomes, né? Ele montou ali, de fato, uma tropa de choque ali, os Vingadores, era até a brincadeira da época, para solucionar os problemas do Brasil que, até então, foram solucionados. Infelizmente, foram travados aí por 2 questões cruciais, que foi a pandemia e a guerra na Ucrânia, que realmente
mudou completamente os planos aí de quem estava fazendo a gestão tanto da economia, quanto da saúde, da comunicação e tantas outras pastas. Para a gente se ater a essa questão, o Flávio Dino, evidentemente que você tem essa questão política, quando você ganha uma eleição amarrado, preso a tudo. Essa eleição do Lula foi tão louca, mas tão complicada, que o seu maior inimigo, arqui-inimigo, que era o Geraldo Alckmin, foi o vice-presidente, né? Você lembra, todo mundo lembra aqui nos anos de 2014, 2010, ano de eleição, né? 2006, o quanto o PSDB, antigo partido de Geraldo Alckmin, era antagonista ao PT. Então eles antagonizavam o tempo todo. E agora você vê a junção deles em 2022, né? Óbvio que para não ficar muito feio, né? Então você tem o Geraldo Alckmin saindo do PSDB, indo para o PSB, né? Para fazer essa filiação ali no PSB e via vice-presidente do Lula. Então você tem uma concha de retalho. E para você atender a concha de retalho, você precisa dar ministério, precisa dar espaço, vaga de trabalho. E é exatamente isso que acontece. O que está acontecendo, também a conversa de bastidor e interlocução, que há uma debandada dos partidos da base do governo hoje. Há uma debandada. E a gente está vendo aí justamente isso acontecer no Ministério da Comunicação. A gente não pode nem nominar, sai o nome tal. Não, sai o partido, que é o partido União Brasil, e agora entra um representante de outro partido. Ao que tudo indica, é que a falta de apoio está tão grande que essa sobra de ministério vai começar a ficar para quem já tem ministério ou então para um representante. Talvez por essa razão, seja por isso que esse apadrinhado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, esteja agora assumindo. É muito aquilo, ó, já que eu não tenho uma aliança partidária, está todo mundo demandando, eu tenho tantos ministérios, eu preciso compartilhar com vocês. Então, quem tem 2 vai para 3, e é evidente que eles não podem assumir diretamente, e aí começa a ir para os seus aliados políticos. É uma divisão de pizza, sendo que dessa vez, ao invés de ser fatiada em 8 fatias, que é o tradicional, está sendo fatiada a francesa, tá? E cada um está ficando com uma parte desses ministérios. E isso é ruim. Por que isso é ruim? Primeiro, o Estado fica gigante, o Estado fica pesado, a ineficiência vai a níveis estratosféricos e, evidentemente, que a corrupção também cresce com isso. Até porque o ano de eleição está chegando aí. E esses partidos, o modus operandi desses partidos é justamente fatiar no toma lá da cá os ministérios, a fim de que eles consigam fazer as operações para se sustentarem financeiramente, economicamente e com espaços de empregos para suas bases eleitorais e seus respectivos estados, a fim de se reelegerem no ano seguinte. Esse é o modus operandi. Isso é o governo do Brasil hoje. É isso que a gente vive hoje. Então, veja, mais uma vez, prova clássica. E se a gente levantar qual é a experiência dessa pessoa para o ministério, não vai ter nenhuma. O que importa aqui é dar o ministério para um apaniguado, por um aliado e para um partido. E esse está muito na cara, que é para o Flávio Dino, que já é ministro do Supremo Tribunal Federal, Monique. Satye, Monique, a gente tem uma participação, um vídeo que o deputado federal Carlos Jordi enviou para a gente. O Filho demonstra que o Lula tem feito escolhas muito equivocadas. A saída do ministro Juscelino Filho demonstra que o Lula tem feito escolhas muito equivocadas, controversas para cargos estratégicos, sobretudo para seus ministérios. Pessoas sem capacidade técnica, sem experiência, tudo por indicações políticas. E nós estamos vendo um governo que tem trocado de ministros a cada 3 meses. Mas também demonstra uma grande seletividade por parte de Lula. Porque a razão para a exoneração do ministro foi um suposto caso de corrupção enquanto deputado federal. Mas existem vários outros casos de corrupção no seu governo, como, por exemplo, a Margareth Menezes, a ministra da Cultura, em que nós estamos vendo um grande caso de corrupção através do Programa Nacional de Comitês de Cultura. Houve um aparelhamento, um desvio de finalidade. Esse programa estava sendo utilizado para fazer campanhas políticas em 2024 e nada foi feito até agora por Lula com a sua aliada. Na verdade, eles estão fritando esse ministro porque estão dando um recado para o União Brasil, porque muitos deputados do União Brasil não têm votado com Lula e têm também assinado o projeto da anistia. O vídeo do Jordi deixou claro, né? Fez uma análise política do que está acontecendo, dessa caída aí do Juscelino, essa arrumação de partidos nos ministérios, esse fatiamento, né? E, Satye, eu quero te fazer uma pergunta.
Com 38 ministérios, 15 a mais do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula vai ter muito trabalho para tocar esse transatlântico perdulário, gastador. Você acredita que ele detém ainda o comando desse governo, que está loteado entre camaradas, né? Os números são bem desanimadores, as entregas são pífias. Sim, a verdade é que chegou num ponto, Marcos Melo e Monique Melo e a audiência do Pleno, chegou num ponto que é o seguinte, até para quem é base do Lula, está ficando insustentável, porque ninguém quer fazer parte de um navio que está afundando. As eleições estão se aproximando, e isso é ruim para a imagem do candidato, independente de ideologia, porque muitos membros do Centrão e partido do Centrão estão no governo do Lula, mas fica ruim. Ó, por exemplo, ficou ruim para o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, diante de algumas situações que aconteceram, não teve um posicionamento firme, e aí a imagem da pessoa acaba ficando ruim. Tem outros políticos aqui do estado do Rio de Janeiro também, que a imagem ficou ruim por uma aproximação com o Lula. E eu não estou falando político conservador e da direita, não. Estou falando político do Centrão. Então, veja, por que os políticos, mesmo sabendo que a imagem vai ficar ruim, se aproximam? Porque muitas vezes o ministério é lucrativo, você consegue dar ali base, né, de vagas de emprego para sua base eleitoral, e uma série de coisas, até mesmo de atendimento, de serviço. Você vai atender ali a sua região, você vai atender a sua base que te elegeu e tudo mais. Na política, isso é muito comum. Sendo que, qual é o custo disso? Qual é o custo de eu, por exemplo, deixar o meu grupo político alocado em uma estrutura política, se justamente essa estrutura denigre a minha imagem e vai me fazer perder a eleição no ano que vem? Então, o que está acontecendo é isso. São muitos ministérios para poucas pessoas. As pessoas não querem mais se vincular à figura do Lula, justamente. Porque essas pessoas são boazinhas? Porque essas pessoas são de direitas? Não. Porque essas pessoas vão onde estão o poder. E o poder está na mão, a gente já sabe de quem está, na mão de quem está o poder no Brasil hoje. O governo hoje ele é só uma figura, ele é só uma presença figurativa de gestão no executivo. Não tem entrega. As entregas que tem, as poucas que tem, são mal comunicadas. Ninguém quer ficar nisso. Minha mãe me dizia algo que, ditado popular, né, quando o barco está afundando, primeiro a pular são os ratos. Sim, os ratos já pularam. Quem ficou nesse bloco do PT, ainda tinha um certo apreço, ainda tinha um certo apego ideológico ou por carinho, mas agora a coisa está ficando ruim. Até os maiores aliados estão abandonando o presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores e o governo executivo, o poder executivo. E isso é uma prova cabal de que há uma ingovernabilidade. Não há governabilidade nesse governo. Hoje, parece que os ministérios, 38 ministérios, estão em saldão, a ponto de pessoas que já foram atendidas, porque na política também tem muito disso, a ocupação de espaço. Por exemplo, você tem um grupo político que está sendo atendido em determinado ministério. O grupo do PT, PT é o governo, mas o grupo do PSB está sendo atendido no ministério. O outro ministério está com o PSOL, o grupo do PSOL. A coisa está tão séria, está tão na promoção, ninguém quer, que agora o PSOL vai ter que ficar com 2, 3, o PSB vai ter que ficar com 2, 3, e é por essa razão que um apaniguado do grupo político ali, aliado do Flávio Dino, que já foi ministro da Justiça, hoje já foi atendido no cargo vitalício de ministro do Supremo Tribunal Federal, vai estar assumindo a parte da comunicação. É isso. A coisa parece que o governo Lula parece que chegou no nível do final de feira. Não sei se vocês lembram do final de feira. Eu me lembro muito bem, que é a hora da xepa. A hora que todo mundo vai lá, a banana aqui, às 8 horas da manhã, a dúzia custava R$10, agora está custando R$3, R$2. É o que está acontecendo hoje. Ele está oferecendo o ministério, ninguém quer, todo mundo está debandando. Você tem você tem a Daniela do Vaguinho, você tem o Silvio Almeida, você tem o ministro da Comunicação, que é da SECOM, que agora tem um novo, que antes já saiu também, que era aquele do Rio Grande do Sul. Você tem uma série de questões e série de pessoas saindo, literalmente saindo. Não vale a pena para os caciques políticos, nem para os partidos políticos, tampouco para os seus mandatários, assumirem esses cargos, tendo em vista que a eleição está chegando. Ninguém quer se atrelar à imagem
do presidente Lula. É o caos instalado no Brasil. É o fim de feira, né? E uma coisa que chama atenção é que o fim de feira também cheira mal, né? Estão ali já as frutas podres. Vamos falar agora dessa saída da secretária de Políticas Afirmativas do Ministério da Igualdade Racial, Márcia Lima. Ela pediu demissão da pasta comandada por Aniele Franco e saiu detonando o governo, Monique. Pois é, Marcos, e Sati, ela criticou especificamente a comunicação do governo. A pasta na qual ela trabalhava, onde ela atuava, ela até teceu elogios. Só que ela criticou veementemente a comunicação do governo. E a comunicação, você falou agora, né, dos ministros da SECOM, agora a gente está aí com Sidônio Palmeira, que está tentando dar nó em pingo d'água nesse quesito aí que é problemático no governo Lula. E qual que você acredita que seja, de fato, o maior erro da comunicação desse governo? Se até integrantes dele criticam. Bom, essa secretária da Aniele Franco, aí tem um grande problema aí, tá? Tem um problema muito grande, inclusive pode ser até desdobramentos do caso do Silvio Almeida, tá, pessoal? O Silvio Almeida, tentaram segurar esse processo do Silvio Almeida para mais de dias. Essa coisa dele estar ali assediando as mulheres. Seguraram ao máximo. Havia uma treta entre Silvio Almeida e essa que está na tela aí, ó, a Aniele Franco. Um problema seríssimo, pessoal, entre eles, tá? Que, segundo interlocutores e alguns comunicadores dos corredores de Brasília, dizem que esse problema só veio à tona, tá? Só veio à tona por uma divergência pessoal também entre Silvio Almeida e Aniele Franco. Eu não estou dizendo aqui que o Silvio não tenha cometido o assédio, mas seguraram, sabendo que ele já tinha cometido, seguraram ao máximo para soltar somente depois que ele teve uma treta com a Aniele Franco. Há uma treta generalizada, uma briga generalizada entre esse Ministério de Igualdade Racial. Para mim, não tinha nem que ter status de ministério, tá? Igualdade racial, esquece. Bota numa secretaria, não tinha nem que ter status de ministério, para vocês levarem em consideração e entender isso aí. Mas para você ver como é que a coisa está tão deliberada que tudo agora virou ministério. Esse Ministério da Igualdade Racial já vem ficando em evidências por coisas ruins. Uma então assessora, que depois a gente tem que até investigar se ela já voltou a assumir lá a assessoria ou se ela permanece afastada, não sei se vocês se lembram, foi no jogo de futebol, no estádio do São Paulo, e falou daquelas pessoas, da branquitude, daquela coisa toda, uma pessoa racista, tá? Uma pessoa racista. E aí agora você tem esse problema aí da secretária que joga a culpa no governo, mas ela também não deixa de jogar a culpa para o próprio ministério. Veja, não faz sentido você sair de um Ministério de Igualdade Racial porque o governo não comunica bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que se você está dentro de um trabalho e está entregando o teu melhor, e esse teu trabalho é fonte de subsistência para o sustento da tua família, você vai ficar no teu trabalho, entendeu? Agora, ela está saindo alegando que a comunicação, a SECOM, não comunica bem. Mas isso aí, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Eu quero realmente saber quem prepara os discursos do Lula, eu quero realmente saber quem prepara as peças publicitárias, porque tá tudo uma porcaria. Sendo que é o seguinte, ainda que fosse o melhor marqueteiro do mundo, não conseguiria minimizar o impacto do dano da má gestão do presidente. Então, assim, eu acho que qualquer um, nem o Sidônio, assim, não estou fazendo uma defesa do partido, do ministro, do ministério, mas do ponto de vista profissional, ele é um baita profissional, mas ele é um publicitário. Talvez perdeu aí a conexão com a comunicação do dia a dia, da política, do chão de fábrica, do telefone, da internet e tudo mais. O Nicolas sozinho arrebenta com a SECOM, com o Ministério da Comunicação de ponta a ponta. Só o Nicolas, um telefone, uma havaiana e uma tela preta atrás. Todo mundo está vendo aí o que está acontecendo. Então, essa secretária da Aniele Franco, que pede demissão, ela pede demissão e o pior, não é pedir demissão, porque pedir demissão tá tudo certo, volto a dizer, não gostou do governo, não se identificou com o trabalho, criou expectativa para além do que era, tudo bem, as pessoas saem. A questão aqui é que ela cai e ela sai atirando. Esse é o problema. Para você ver que dentro da própria base, nós estamos falando aqui de uma ala que é a ala realmente de extrema esquerda. É a ala do PSOL, é a ala do PT, é a ala do PSB. Nós não estamos tratando aqui de gente do centrão que está chateado
porque o Ministério tem pouco espaço. A gente não está falando de um centrão que está no governo Lula por ocasião, dizendo ou reclamando que o Ministério tem pouco recurso, tem pouco orçamento. Poxa, eu achei que tivesse 300 milhões de orçamento, mas só tem 10 milhões, então eu não quero esse Ministério não, que é muito fraco. Não. Nós estamos falando aqui da extrema esquerda saindo do governo do Lula e saindo atirando. Tô saindo porque o governo tá uma porcaria, porque nada acontece, e a comunicação é que é a grande culpada de tudo isso. Então, para você ver como que a situação está caótica, porque ela ainda coloca no plural. Desculpa eu até ser um pouco longo nessa análise aqui. A Márcia, ela coloca no plural. Ela não reclama que as boas ações do Ministério da Igualdade Racial não têm sido amplamente divulgadas. Ela diz claramente que a comunicação, a SECOM do governo, não está divulgando as boas ações dos ministérios. Dos ministérios. Ou seja, ela cai atirando e coloca todo mundo na bala. Isso significa que evidentemente, há conversa interna, há conversa de bastidor. A gente está fazendo e a coisa não comunica. Aí o cara da igualdade racial, lá, Aniele Franco, fala a mesma coisa, realmente e tal. O do turismo, numa sala, também fala, a gente fez a ação lá, inaugurou o espaço turístico lá e não saiu nada na imprensa. É isso. Essas conversas de bastidores vindo à tona numa informalidade. E a gente, evidentemente, pelo que foi escrito, veiculado pelos jornalistas, deixa entender, pela pluralização, ela pluralizou, ela disse, não há uma boa comunicação com as coisas que são feitas nos ministérios. E é isso. Esse é o governo do Lula, gente. Esse é um governo do Lula que não consegue atender nem a sua base aliada, e não é aliado de última hora, não. Eu estou falando aqui da extrema esquerda, do PT, do PSB, do PSOL e tantos outros partidos de esquerdas. A Aniele Franco, para quem não sabe, é a irmã da vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco. Ou seja, essa ministra é a ministra que representa aqui o Rio de Janeiro e também representa essa ala mais ideológica, que inclusive foi até cotada para ser vice-prefeita na última eleição de 2024 aqui na cidade do Rio de Janeiro, nessa última eleição, vice-prefeito de Eduardo Paes, para você ver o tamanho da importância da Aniele Franco nesse processo desse ministério. Então você tem a secretária da Aniele Franco saindo atirando. Então isso é muito significativo e mostra que esse governo realmente está de mal a pior, já está fora dos trilhos há muito tempo, Marcos e Monique. É um governo onde as coisas não funcionam, a verba não chega, a comunicação não flui, os ministros e seus assessores percebem que estão num barco à deriva. Como é que você avalia, Satye? Mais quase 2 anos pela frente, o governo chegou na metade praticamente agora. Tem mais 2 anos pela frente desse governo, dessa gestão. Difícil, né? É muito difícil, principalmente para o povo, né, que vai suportar isso aí. Olha, o governo, ele gozou de um privilégio, de algo que não fora construído por eles. Por essa razão, nos primeiros 5, 6 meses, você deu aquele ar de tipo, caraca, parece que as coisas estão andando. Mas não era. Foi porque o presidente Bolsonaro, no governo anterior, deixou as contas no azul. Simples. O Lula senta na cadeira com a casa arrumada, com a casa organizada. Tudo organizado, dívidas sanadas. Você tem as estatais com superávit, no azul. Hoje você tem as estatais com déficit, devendo na casa dos bilhões. Então, assim, não sei se vocês lembram daqueles casos, do caso da Janja, né, junto com o Fantástico no Palácio do Alvorada, dizendo que foi depredado, que o tapete estava velho. Vocês não lembram disso? Tinha tanto dinheiro nos cofres públicos que trocaram toda a mobília, compraram um sofá de 200 mil reais. Isso são indícios claros quando você, no teu orçamento familiar, Dona Maria e seu José, o que você faz quando você está bem ali, juntou os recursos, organizou? Você muda, você compra ali um móvel novo, você compra uma roupa nova, a sensação de que você tem muito dinheiro. Foi exatamente o que aconteceu com o governo. Quando eles chegam e veem a casa arrumada, eles trocam o móvel, trocam mobília e fazem uma série de coisas. Viaja para cá, viaja para lá, a Janja que o diga, não é verdade? E hoje você vê um governo em frangalhos. O governo não tem mais recursos.
Aumento de imposto o tempo todo, falaram que não ia taxar a Shopee. Taxaram a Shopee. Falaram que não iam taxar o Pix, né? Aquela questão lá da limitação do Pix. Não fizeram porque realmente a pressão foi absurda. Mais uma vez, um jovem deputado federal com um celular, um fundo preto, uma havaiana na mão, produziu um conteúdo que elucidou milhões. Talvez todos os brasileiros que tenham ciência do que é o Pix viu aquele vídeo. Todos. Então, assim, é o que a gente está vendo nesse governo. É um governo que está caindo aos pedaços, pegou o cofre no azul, hoje está realmente numa situação muito debilitada, e a pior parte, Marco e Monique, é saber que ainda temos 2 anos. E aí é que entra, algumas pessoas me questionam assim, pô, mas não cabe o impeachment? Olha, até cabe o impeachment, mas o que o Rafael Satie quer? Isso é a minha análise pessoal. Eu quero que sangre até o final. Porque é fácil demais. Você pega no azul, deixa no vermelho, alguém te tira no meio do processo, daqui a 2 anos está falando assim, ó, não, pô, a gente não conseguiu completar o governo, a gente não conseguiu porque tiraram a gente, deram golpe na gente, não foi isso que fizeram com a Dilma? Aí fica no imaginário da população brasileira essa coisa de ele nunca conseguiu terminar o governo. Deixa terminar. Eu sei que parece um discurso egoísta, parece um discurso que não tem empatia com as pessoas, tem muita gente sofrendo. Antes, as pessoas compravam 30 ovos por R$10. Hoje, as pessoas compram 10 ovos por R$30. Hoje, você vai comprar um café, tá caro. O leite, o óleo, tá caro. Parece uma coisa de alguém sem empatia, desejar que esse governo perdure até o final. Mas é importante também as pessoas entenderem sobre a responsabilidade das suas escolhas e das suas ações. Entendeu? Esse governo tem que sangrar. Ele tem que até 2026, dezembro de 2026, para que as pessoas olhem e falem assim, nunca mais essa gente pode assumir o poder. Nunca mais. Porque o que ficou no imaginário com a Dilma, no impeachment do ano de 2016, foi isso. Ela não terminou, tiraram ela na metade. Sempre tiram quando ia dar certo, né? Esse governo tem que ficar. Infelizmente, é triste dizer isso, mas ainda estamos na metade de um governo que colocou o país em frangalhos, sem contar a política externa de relações internacionais, que só se relacionam com ditadores e com aqueles que ferem frontalmente os direitos humanos. E Satie, ainda falando de ministério da Aniele Franco, recentemente ela desobedeceu uma ordem de Lula, né, o seu chefe, que a nomeou para este cargo, por cumprir uma agenda no exterior. Ela simplesmente não foi, desobedeceu e não foi. O Lula perdeu respeito até mesmo de seus liderados? Total. Hoje você está vendo aí cada um por si, né? Primeiro começou com aquela coisa de se vislumbrar, né? Tudo muito vislumbrado. Eu me lembro dessa senhora, Aniele Franco, fazendo viagens internacionais. É aquela coisa, né? Comitivas, lotadas. Isso é tão sério que você vê que a última comitiva que foi para a Ásia, se não me falha a memória, você tinha gente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, você tinha Arthur Lira, se não me falha a memória, tinha o Hugo Mota também, ou seja, tá indo gente de outros poderes. A base mesmo, a galera ali do governo tá diminuindo. Ninguém respeita mais ninguém. E tinha os novos presidentes do Congresso Nacional e os anteriores, né? Entendeu? Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Isso, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, né? Estavam lá. E cadê a base? Cadê o Paulo Pimenta? Cadê o Lindenberg Farias viajando? Cadê a Gleisi Hoffmann? Cadê essas pessoas viajando? Olha, há um problema seríssimo no Partido dos Trabalhadores de ingovernabilidade. Você tem aí a figura da Janja, que, no meu ponto de vista, é uma figura central nessa separação. Ela é uma pessoa, ao que me parece, muito decidida em fazer as coisas sem consultar ao partido, por ser esposa do presidente da República, ou seja, passar muito tempo com o presidente da República, o poder de persuasão pode ser muito grande, e esse poder de persuasão ele acaba tirando ali o que já fora acordado com os antigos aliados. A gente já viu Gleisi Hoffmann com problema com a Janja, a gente já viu outros ministros terem problemas com a Janja, o próprio Lula, em diversas ocasiões, mandando a Janja segurar a onda, para de pular, lembra que do carnaval, né? Ela pulando muito no carnaval, ela xingando o Elon Musk, trazendo uma instabilidade internacional muito grande aqui para a nossa nação. Então, assim, para mim, ela é o grande pivô dessa debandada do time do próprio Lula
de próximo a ele. E todo mundo sabe, né? Isso aí é uma gestão familiar. Você tem uma família lá. Se você vai dando corda por mau exemplo dentro da sua própria casa, daqui a pouco nem os seus filhos estão te respeitando. E é exatamente o que está acontecendo. Uma coisa é você ver a União Brasil sair, os republicanos abrir mão de um ministério, que são partidos de centro, outros centro-direita. Outra coisa é o próprio PT falar assim, não quero não vou para viagem não. O PSOL chegar e falar que não vai. Então, assim, o que está acontecendo é muito complicado, tá? Isso mostra uma fissura, uma falta de união e essa falta de governabilidade dentro do próprio grupo e do próprio corpo de aliados, Monique e Marco. A gente tem aqui nessa mistura, nesse bate-papo com a gente agora, o deputado federal Gilvan, da Federal, está com a gente aqui. Ô, deputado, tudo bem? Muito obrigado por participar aqui com a gente. Boa tarde, deputado. Opa, boa tarde a todos, que todos não existem. Sou fã do Pleno News, sempre acompanho vocês, vejo inclusive as entrevistas do presidente Bolsonaro. E mandar um abraço aí, sou fã dele também, o Satier. Tamo junto aí. Deputado, fazer uma pergunta para o senhor. O senhor está no turbilhão aí, está no meio do olho do furacão, no meio dessa declaração aí de que gostaria que o presidente Lula morresse. Eu queria que o senhor falasse o que é que motivou esse discurso, o que é que o senhor estava sentindo naquele momento. Voltou. Será que é a minha internet? Eu vou repetir a pergunta. Eu queria que o senhor contasse para a gente, relatasse o que é que o senhor estava sentindo naquele momento, no momento em que o senhor fez um discurso tão quente, tão acalorado, onde o senhor falou que tinha vontade, que desejava que o presidente Lula morresse. Sim. Antes de responder a pergunta, eu quero contextualizar. Perfeito. Não sei se vai aparecer aí. Fafá de Belém, mas está na internet. Fafá de Belém sugere envenenar Bolsonaro. Num show, a cantora Fafá de Belém disse que ia utilizar algumas ervas que, se cozinhasse pouco, ela tem poder de matar. Isso aqui, liberdade de expressão na época. O coletivo, não sei se você consegue ver porque está preto e branco, coletivo artístico, olha como é que eles chamam. Coletivo artístico usou uma escultura da cabeça de Jair Bolsonaro como bola de futebol. Já estou terminando. Aqui está, cabeça do ex-presidente, na época, presidente Jair Bolsonaro, que foi chamado de cultura, de trabalho artístico. Jogaram futebol com a cabeça do Bolsonaro, chutaram, disseram que ele tinha que morrer, e ninguém se espantou. Na postagem da Fafá de Belém, está lá as pessoas dizendo Cláudio Barros fazia ele comer crua, ou seja, ia envenená-lo. Apenas dar uma ideia não pode, tem que executar. Sobre a minha fala, o que eu disse, eu não incitei violência, eu não disse que daqui a pouco vão dizer que eu tenho um plano para matar o Lula, não tem nada disso. Que eu falei, por exemplo, o chefe do Comando Vermelho, se morrer, eu vou ficar feliz, não vou ficar triste. Eu não desejo a morte de ninguém. Mas se o chefe do PCC morrer, independente da causa, eu vou ficar feliz. E o que eu disse é que Luiz Inácio Lula da Silva, se tiver um ataque cardíaco, algum problema aí, se morresse, eu não vou ser hipócrita de dizer que iria ficar triste. Mas, em momento algum, eu incentivei qualquer tipo de violência, e a minha opinião de parlamentar é essa. E se ele morrer de causas naturais, ele já tem mais de 80 anos, não vai fazer falta nenhuma ao nosso país. O senhor entende que a sua fala... Monique, já vou tocar a bola para você. O senhor entende que a sua fala... Ouvimos perfeitamente. O senhor entende que a sua fala, naquele momento, faz parte da sua liberdade? Conseguiu me ouvir? Sim, perfeitamente. Ouvindo, o senhor me ouve? Está saindo meu áudio? Está sim, está perfeito. Então, o que acontece no nosso país? Hoje, tudo que um parlamentar de esquerda fala
é imunidade parlamentar e liberdade de expressão. Eles podem até cometer rachadinha, corrupção, você pega o dinheiro na cueca e nada acontece. Nós, parlamentares de direita, tudo que a gente fala é discurso de ódio, é atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então, várias pessoas da esquerda já desejaram a morte do Bolsonaro. E aí eu pergunto, se ali está discutindo com alguém e fala com a pessoa, eu quero... Isso não é crime. Você está discutindo ali e fala para uma pessoa que é um desafeto, eu quero mais que você morra. Não quer dizer que você tem um plano para matar a pessoa. Você falou uma discussão. E deixo bem claro, hoje um parlamentar de esquerda pode chamar o presidente Bolsonaro na época de genocida, de senhor da morte, de assassino, que ele deveria morrer, e eu não vi a AGU ou a Polícia Federal indiciar o parlamentar. Hoje, tudo que nós falamos, a Constituição Federal é bem clara. Por mais absurdo que seja a fala de um deputado, por mais absurdo que alguém ache a minha fala, de dizer que se o Lula morrer, eu não vou ficar triste, vou ficar feliz, e vou mesmo, mas jamais atentaria contra a vida dele, mas se ele morrer de alguma coisa, eu vou ficar feliz, não vou ficar triste. Essa minha fala é imunidade do artigo 53. Assim como os deputados da esquerda pedem o fim da polícia militar, defendem bandido, quantas vezes não desejaram a morte do presidente Bolsonaro. Então, a lei ela tem que ser para todos. O que vale para um tem que valer para o outro. Então, a Constituição é bem clara, nós hoje estamos sofrendo uma perseguição implacável à direita no nosso país, mas eu não tenho medo, não cometi crime nenhum, estou muito tranquilo, eu sei que eu saí desde ontem com toda a imprensa nacional. Volto a dizer, se é o Janones que roubou, que é um deputado corrupto, assumido, se ele fala qualquer coisa contra a vida do Bolsonaro, não vai dar essa repercussão toda. É isso. Monique. Deputado, no momento que o senhor deu aquelas declarações, estava sendo votado um projeto de lei para desarmar a guarda presidencial, né? Para desarmar a guarda do presidente Lula. E o senhor, como relator do projeto de lei, antes de dar suas declarações que acabaram se tornando polêmicas, o senhor foi favorável a esse desarmamento. Então, o senhor quer aproveitar essa oportunidade para explicar por que o senhor é favorável ao desarmamento da guarda do presidente Lula? Deputado, você me ouviu? Acho que está chegando com atraso. Deputado, o senhor consegue me ouvir? Eu acho que não. A Monique sumiu aqui da minha tela. O senhor não está me vendo, Deputado, nem me ouvindo? Deputado, me o senhor ouvindo? consegue me ouvir? Consigo. Ouvir e vê-lo. A pergunta que a Monique fez, eu vou fazer a pergunta, então, que a Monique fez para ele, já que ele consegue me ouvir com perfeição. Deputado, a Monique, nossa repórter, perguntou ao senhor que o senhor é favorável a desarmar a guarda pessoal do presidente Lula. E o senhor está tendo a oportunidade aqui de explicar por que o senhor entende que a guarda pessoal do presidente deve estar desarmada. Primeiro que todas as vidas, para mim, ela tem o mesmo valor. A vida de um pedreiro, de um comerciante, de um professor, ela é tão importante quanto a vida de um deputado, de um senador, de um governador, de um presidente da República. Vocês estão me ouvindo? Agora sumiu os dois. Sim, pode prosseguir, pode prosseguir. Tá. Agora voltou os dois. Seja bem-vinda, Monique. Então, lá na Comissão de Segurança, eu estava defendendo que a vida de um pedreiro, de uma dona de casa, de um comerciante, todas as vidas são importantes. E as pessoas têm o direito de se defender. As pessoas têm o direito de treinar, de fazer um exame psicológico, para ter seu porte de arma para se defender. E nós estamos diante de um governo desarmamentista, mas desarmar só o cidadão de bem,
porque desarmar bandido, eles não desarmam. Nós temos o ministro da Justiça desarmamentista, de cidadão de bem. Então, quais foram os meus argumentos? O presidente Lula, ele já disse que quem usa arma é um covarde. Então, os seguranças dele são covardes que estão armados. 2, ele usou um boné que todos sabem aí, é só pesquisar, CPX. A imprensa, a grande imprensa ali, que defende esse pessoal da esquerda, que passa pano para eles, disseram que significava complexo. Mentira. Eu provei lá policiais do Rio de Janeiro dizendo que o CPX significa parceiro do crime, quando ele fez uma visita ao complexo da Maré. Então, ele utilizou um boné que o significado é parceiro do crime. Então, como a gente está? Se um cidadão comum não pode se defender, eu votei a favor que, já que ele odeia tantas armas, que os seguranças dele andam desarmados. E qualquer coisa, ele apresente flores, livros, ele já disse várias vezes, mais livros, menos armas, isso não tem nada a ver, nós temos que desarmar o bandido. Então eu votei a favor, já que ele tem aversão à arma de fogo na mão de cidadão de bem, que, volto a dizer, quem usa um boné que significa parceiro do crime é porque defende o criminoso. Ele já, todo mundo sabe, é um defensor de ladrão de celular. Então, quem defende ladrão de celular, quantos pais e mães já perderam seus filhos por conta de um celular que o vagabundo foi e matou o cidadão, e nós temos um presidente que defende o ladrão de celular. Então, eu votei para esse presidente, ele não merece uma segurança armada, já que ele fala que quem anda armado é covarde e é um parceiro do crime. Deputado, a Advocacia Geral da União, né, já acionou a PGR, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal para investigar o senhor. E hoje, mesmo um pouco antes de começar aqui a nossa entrevista, o deputado federal Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, já anunciou também que vai levar o senhor, seu caso, à Comissão de Ética. Como o senhor já está se movimentando em sua defesa? Já está havendo alguma movimentação para impedir que isso aconteça? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, se eu fosse um deputado do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSB, e fosse pego em esquema de corrupção, se eu fosse pego com dinheiro na cueca, se eu fosse pego cometendo rachadinha, como foi o Janones, se eu fosse pego exigindo dinheiro de empresário, eu duvido se a AGU ia tomar qualquer tipo de providência contra mim. Mas, como eu sou um parlamentar que fala que eu estou aqui para representar o povo, e o que eu disse representa mais da metade da população brasileira, o que eu falei, eu vou ser investigado. Agora, eu vou dizer, jamais vão me pegar com dinheiro na cueca, exigindo dinheiro de assessor e de empresários. Por corrupção, jamais vão me investigar. A AGU vai mandar me investigar por algo que não existe no nosso país, que é crime de opinião, de fala. Volto a dizer, você dizer para alguém, se essa pessoa morrer, se você falar, eu tenho um plano para matar fulano, aí é crime. Eu, um dia, vou matar fulano, crime de ameaça. Agora, você dizer, se a pessoa tiver um ataque cardíaco, tiver um AVC e morrer, você não vai ficar triste? Isso é crime? Então, assim, com todo respeito à AGU, mas virou um puxadinho do PT. E volto a dizer, se eu fosse pego com dinheiro na cueca, que eu jamais vou ser pego com dinheiro na cueca e exigir dinheiro, nada aconteceria comigo. Mas, como eu sou um deputado de direita, bolsonarista, a perseguição é implacável. Eu estou preparado para responder, seja na Polícia Federal, seja no Conselho de Ética, seja no Supremo, porque eu não cometi crime algum. Deputado Gilvan da Federal com a gente aqui no Pleno.news. Deputado, muito obrigado por nos atender, por essa participação. Olha, eu que agradeço a Monique, o Marcos Mello, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Eu acredito, sim, na imprensa, eu acredito na imprensa e nos jornalistas. Eu sou um admirador do Silvio Santos, não é porque morreu, mas sempre fui. E ele fez uma fala sensacional, que o jornalista,
ia dar a notícia. O jornalista dele não ia assumir lado nenhum. Então, parabéns a vocês de estarem fazendo um jornalismo de verdade. Deus abençoe vocês. Continuamos na luta aqui pela anistia aos inocentes do 8 de janeiro. Obrigada, deputado. Deputado Gilvan, da Federal, com a gente aqui participando. Agora, vamos voltar para a nossa conversa com o vereador do Rio de Janeiro, Rafael Sattier. Está com a gente aí? Rafael? Sim, restabelecemos a conexão com o Rafael Sattier. Vamos voltar aqui para a nossa pauta, Sattier. É importante, né, o Gilvan da Federal colocar essa questão, porque a situação para ele vai ficar complicada, a pressão muito forte, uma declaração muito acalorada que ele fez ali. Sim, sim. A gente sabe o quanto esse sistema hoje é um sistema persecutório, que persegue as pessoas pelas suas falas. Eu digo assim, não as pessoas, né? Porque não que o Gilvan da Federal não seja uma pessoa comum, mas ele é um deputado federal que goza de suas prerrogativas. O artigo 53 da Constituição brasileira, ela fala e versa a respeito da liberdade, que o parlamentar não pode ser punido, né, nem civil, nem criminalmente, pelas suas falas, pelos seus votos, por suas opiniões, não é verdade? Então, o Gilvan da Federal, que é um excelente deputado federal, ele não pode ser punido, cassado, pode ir lá para o Conselho de Ética, mas tem que derrubar, enfim, não é muito diferente do que a gente viu, inclusive, as pessoas fazendo com o presidente Bolsonaro. Para além do desejo, sim, um homem filiado ao PSOL deu uma facada no presidente Bolsonaro. Aí não é um desejo, ele foi lá e fez, cometeu. E vários outros, você tem aí gente fazendo da cabeça do Bolsonaro uma bola de futebol, fazendo uma encenação de um filme onde o Bolsonaro toma tiro ali e uma série de coisas. Então, assim, esse é o discurso de ódio. Olha, eu particularmente não diria que teria prazer na morte de uma pessoa e tudo mais, mas isso não é um crime. Ele não está errado em fazê-lo, em falar. Ele não está errado em falar, se o Lula morrer, eu não vou ter preocupação nenhuma, e até dizer, vou comemorar. Está tudo certo. Ele tem a liberdade dele, gosta das prerrogativas dele. Está tudo certo. Se você não falaria, se eu não falaria, é uma outra coisa. Mas isso não tem nada a ver, isso não é crime. Então, o que está acontecendo, de fato, é uma perseguição ao deputado federal Gilvan da Federal. Agora a gente tem uma antiga declaração de Lula que voltou à baila, né? Uma declaração onde ele diz, abre aspas, muita gente achava que eu jamais ia voltar, porque o político, quando rouba, ele submerge, fecha aspas. E a Monique pode fazer a pergunta para o Sattier. Monique. Sattier, eu queria ouvir de você a sua avaliação sobre muitos veículos de imprensa, muitas pessoas da sociedade no geral, mas veículos de imprensa, o que chama mais atenção, atribui essas gafes, chamam de gafes, né? Essas declarações de Lula, associam a idade dele. Ué, está com idade avançada, então sai da presidência da República, meu Deus do céu. Até quando vão ficar defendendo uma coisa que é a realidade e julgando como gafe? Então, peraí, primeiro ele fala que vai colocar uma mulher no Ministério das Relações Institucionais, porque ali tem que ter uma mulher bonita. O que ele está querendo dizer com isso? Que a mulher trabalha com corpo? A mulher não tem competência intelectual para gerir um cargo, para estar na frente de um cargo, ela tem que ser bonita? Então seria o Lula feiofóbico? Tudo isso é gafe, né? Quando o Lula, por exemplo, disse que graças a Deus que a natureza mandou um Covid, o que ele estava falando? Ele estava comemorando? Ele estava agradecendo a Deus pela morte de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo? E aí a imprensa coloca como gafe também? E agora essa não é gafe. Ele está dizendo claramente que na ocasião do político que é pego em corrupção, ele submerge, ele se esconde. Já no caso dele, ele é tão cara de pau que foi corrupto, dono dos pedalinhos, dono do sítio Atibaia, dono do triplex, tudo. E tá aí, botando a cara e faz pior. Ele vai de encontro aos seus acusadores, que foi o que aconteceu. Você vê o Sérgio Moro, onde está o Sérgio Moro hoje? Quase perdeu o mandato. Deltan Dallagnol, onde está o Deltan Dallagnol hoje? Deltan Dallagnol hoje perdeu o mandato, cassado, inelegível. Onde estão essas pessoas hoje? Os acusadores dele estão em maus lençóis, todos eles, inclusive até os seus próprios aliados, que é o caso do Palocci. A delação premiada do Palocci, que incriminou o Lula,
Tá lá o Palocci sofrendo represália seríssima por causa disso. E é exatamente o que ele fez, não foi gafe, ele está falando uma completa verdade. Político corrupto tem vergonha de sair na rua e botar a cara. O Lula é tão sem vergonha que, além dele ir para a rua botar a cara, ele ainda caça aquele que o acusou. Vergonha. O deputado federal Carlos Jordi também fez um comentário acerca deste tema. Vamos conferir agora. Confesso o roubo é um caso típico do subconsciente funcionando e demonstrando. A frase em que Lula confessa o roubo é um caso típico do subconsciente funcionando e demonstrando quem a pessoa realmente é. Mas essa está longe de ser a primeira frase polêmica de Lula. Nós estamos vendo no decorrer do seu mandato uma série de gafes, de frases muito ruins, envergonhando o país. Nós vimos recentemente Lula dizendo que tinha um amor pela democracia, que era um amor de amante, e falando que existem homens que amam mais as amantes do que as próprias mulheres. Hoje mesmo, ele disse que, se referindo a presidente do FMI, que era uma mulherzinha, um comentário totalmente machista, e não vimos nenhuma feminista à esquerda revoltada com esse comentário misógino. E muitas pessoas se questionam se Lula estaria falando tanta bobagem devido à sua idade. Bom, pode ser, mas ninguém se torna canalha porque se tornou idoso. Ele já carregava tudo isso dentro de si. Só que agora, com mais idade, ele acaba falando muito mais do que poderia e falando tanta bobagem. Satie, vou na linha do que disse o Carlos Jordi. O Lula, ele era um político habilidoso na sua comunicação. Ele ganhava as pessoas, como popularmente se diz, ele levava na conversa. E o que está acontecendo com esse Lula de agora, hein? Está dizendo coisas que, naturalmente, no passado ele não diria. O Jordi foi muito assertivo nisso, né? Gente, não é porque você olha um velhinho de cabelo branco na rua que tu fala assim, olha que bonitinho, um idoso passando. Os canalhas também envelhecem. E o que está acontecendo com o Lula é exatamente isso. E é óbvio que eu não estou dizendo que o cara idoso é um canalha. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o canalha também envelhece. O ladrão, uma hora ele fica velho. O mau caráter, uma hora ele fica velho. O pedófilo, uma hora ele fica velho. Os criminosos também ficam velhos. E ter cabelo branco na cabeça não é justificativa para ser bonzinho. Nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum desse planeta. O que está acontecendo com o Lula é isso. Ele está colocando para fora aquilo que ele realmente é. Sendo que estão tentando minimizar, a imprensa tentando minimizar, porque agora ele tem cabelo vermelho. Mas o Lula, ou melhor, cabelo branco, mas o Lula de cabelo branco é o mesmo Lula barbudo da década de 70, 80, lá no ABC Paulista, que gritava, que mobilizava as greves entre os metalúrgicos. É o mesmo mau caráter, é o mesmo mentiroso. Então o Jordi foi muito assertivo nisso, e é evidente, né, gente? A falta de linha sucessória dentro da esquerda causa esse tipo de constrangimento. Enquanto a direita goza de um privilégio de ter Nicolas Ferreira, André Fernandes, Lucas Pavanato e tantas outras gerações que estão chegando aí, meu filho tem 11 anos, já fala, já entende, já conversa, a esquerda não tem linha sucessória. Tentaram, tanto que tiraram Lula da cadeia para concorrer, porque a esquerda não tinha ninguém para disputar uma eleição e que tivesse a possibilidade de ganhar. É exatamente isso que fizeram. Pegaram um corrupto, mau caráter, de cabelo branco, colocaram na presidência, agora tem que se contentar com essas, segundo a imprensa, gafe, mas na minha visão, uma verdade dita em tempo inoportuno. Maravilha, Rafael Satie, vereador do Rio de Janeiro, com a gente aqui no Pleno.news, uma conversa gostosa. Tivemos também a participação do deputado federal Gilvan Federal no meio desse olho do furacão aí, as declarações quentes sobre o presidente Lula. Monique. Nós estamos encaminhando agora para o final, né? Vou introduzir um novo tema aqui, que é o tema do Programa Celular Seguro, que foi criado pelo Ministério da Justiça, e o governo já começou a enviar mensagens para os celulares roubados. Né? Como celulares roubados são notificados para a pessoa comparecer à delegacia de polícia mais próxima. Você, Satie, como vereador de uma cidade tranquila como o Rio de Janeiro, acha que essa medida tem eficácia? Claro, tem sim. A pessoa recebeu a notificação e prontamente vai numa delegacia, entregaram um telefone que ela comprou, né, num mercado paralelo desse da vida aí, para não falar mercado negro e me chamarem de racista, né?
ela vai lá, vai devolver, vai na polícia, vai na delegacia de polícia civil, fala, olha, aqui, ó, a notificação desse telefone, fiquei sabendo que o telefone é roubado, é óbvio que não vai resolver nada. Muito pelo contrário, talvez isso possa ajudar até os bandidos, em saber que aquele aparelho já foi descoberto que foi roubado, e já foi notificado, talvez ele vá desmontar com mais rapidez e velocidade esse aparelho para vender as peças no mercado aí, esse mercado negro que a gente vê por aí. Isso não vai ajudar em absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, assim, quer resolver problema de telefone roubado? Deixa a polícia trabalhar, pô. Deixa a polícia sentar o sarrafo um vagabundo que está roubando o telefone. Mas como é que você faz isso? Se o governo se o presidente da República que ascendeu ao poder ascendeu dizendo que acha ruim um homem ser morto ou tomar um tiro porque está roubando um telefone para tomar uma cervejinha. Essa é a realidade do governo. Hoje você tem uma polícia desmoralizada em todos os âmbitos, seja federal, e as polícias estaduais e as guardas civis metropolitanas das suas respectivas capitais. Todas desmoralizadas. Segurança pública desmoralizada por completo. Hoje o bandido sai de casa com a sensação de impunidade, sabendo que vai ser preso ali, vai ser pego, vai levar uma delegacia, vai sair na audiência de custódia, porque tem ministro do Supremo Tribunal Federal falando que a polícia está prendendo mal. A polícia está prendendo mal. É isso que está acontecendo. A Polícia Civil enxugando gelo, a Polícia Militar enxugando gelo, a Polícia Federal está correndo atrás de quem está com batom. Ela está fazendo um trabalhão. Pô. Essa aí, vamos bater palma para essa. Está correndo atrás de quem está com batom. E enquanto é isso, você tem aí o próprio governo notificando, ó, esse telefone está roubado. Isso vai ser bom para traficante, ou melhor, vai ser bom para assaltante. Ele vai com muito mais velocidade saber que aquele telefone já foi roubado por intermédio de uma notificação e vai vender as suas peças aí em qualquer mercado negro da vida. É inadmissível. É política de governo que realmente não quer resolver o problema de assalto. O presidente Bolsonaro, em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, caiu um homicídio de 60 mil por ano para 40 mil, 20 mil pessoas a menos deixaram de morrer em razão de latrocínio e de roubo, essas coisas todas. Gente, 20 mil é muita coisa. Quase a metade. 1/3. Então você vê que era um governo que lidava com uma situação de violência, justamente com a violência do Estado, no bom sentido, contra essas pessoas que vilipendiam a sociedade. Agora, mandar notificação, esquece. Vai ser só mais uma notificação. Daqui a pouco vai ter projeto de lei de petista e pissolista impedindo que essas notificações cheguem, porque é uma invasão de privacidade. Escuta o que eu estou falando. Um assédio. É o ministro que acha que a polícia está prendendo mal, acabou tendo essa grande solução, né? E com isso a gente encerra, né, Marcos? A gente vai ficando por aqui. Satie, suas considerações finais, te agradeço por essa oportunidade, uma conversa muito gostosa. Quero muito agradecer ao Pleno pelo convite. Eu, particularmente, já sou colunista do Pleno.news. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Hoje, o Pleno News, ele é um portal de notícias, um canal de comunicação de extrema relevância e está entre os top 5 do Brasil hoje, pelo trabalho, pela credibilidade que vocês têm com o presidente Bolsonaro. Eu, que sou dos bastidores da política, ando muito em Brasília, em outras capitais do Brasil, e todas as vezes que o Pleno News é citado, é sempre com palavras muito elogiosas, sempre com muitas boas referências do trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui para o nosso país. Por isso eu quero agradecer pelo espaço, um espaço muito disputado, muitos parlamentares querem estar aqui. Eu quero agradecer a vocês pelo espaço e pela confiança no meu trabalho. Maravilha. A gente agradece também a disponibilidade, vereador. Vereador e colunista. Verdade. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Continue acompanhando Pleno.news, porque credibilidade não se negocia. Se negocia. É Até isso aí, Monique. Tchau. Tchau.